O que significa que Jesus foi chamado de Filho de Deus? Isso o torna menor que Deus? Você já ouviu falar sobre o subordinacionismo? O que você acha que essa ideia representa? Quais argumentos as testemunhas de Jeová usam para negar que Jesus é igual a Deus? Como responderíamos a eles? Essas são algumas perguntas que estaremos estudando. A paz do Senhor, povo lindo de Deus. Para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo, sou professora e superintendente de escola bíblica dominical. Estamos estudando o primeiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, que tem o tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. A lição de hoje é a lição 6. O filho é igual com o pai. O texto áureo nos diz assim: Mas do filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus capítulo 1, versículo 8. A verdade prática nos diz assim: o termo teológico Filho de Deus é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. A leitura bíblica em classe se encontra em João, capítulo 10, versículo 30 ao 38. Objetivos da lição: mostrar a doutrina bíblica da relação entre Deus Pai e o Filho unigênito, refutar biblicamente a heresia do subordinacionismo e exemplificar como o subordinacionismo está presente na atualidade. A introdução na revista nos diz assim: essa porção bíblica do Evangelho de João é uma das mais contundentes em mostrar que o Filho é igual ao Pai. Afirmar que Jesus é o Filho de Deus, mas não o próprio Deus, é uma contradição em si mesma. O combate de Jesus com os religiosos do Templo de Jerusalém revela essa verdade. É isso que a presente lição pretende mostrar e exemplificar com sólidos fundamentos escriturísticos. A palavra-chave é unidade. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Já quero agradecer a você que se inscreveu no canal. Já somos mais de 5.000 inscritos aqui nesse canal. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Não esqueça, irmão, de curtir, de comentar, compartilhar pelo menos com uma pessoa, que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Aí, lembrando, já estava me esquecendo, aqui do lado, esse slides que está aparecendo aqui ao lado, o link estará aqui embaixo na descrição do vídeo para que você, professor, possa baixá-lo e usá-lo gratuitamente, amém? Então vamos lá. Tópico primeiro: a doutrina bíblica da relação do pai com o filho. Subtópico 1: ideia de filho. O conceito bíblico de filho no pensamento judaico implica a igualdade com o pai. Uma das ideias de filho na Bíblia é a identidade de natureza. Isso pode ser visto no paralelismo poético do salmista, que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites. Salmos 8, verso 4. Esse paralelismo é sinonímico, em que o poeta diz algo, em seguida repete esse pensamento. Em outras palavras, a ideia de homem mortal é repetida em filho do homem. Outro exemplo encontramos nas palavras de Jesus: assim vós mesmo testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Mateus capítulo 23, versículo 31. Isso porque os escribas e fariseus consideravam os matadores dos profetas como seus pais. No pensamento judaico, ser chamado de filho ia muito além de apenas ter um laço biológico. Era algo profundo ligado à ideia de igualdade, semelhança e continuidade com o pai. Quando alguém era chamado de filho, isso indicava que ele compartilhava a mesma essência e natureza do pai. Por isso, quando Jesus se apresentou como filho de Deus, os líderes religiosos entenderam aquilo como uma declaração de igualdade com o próprio Deus.
Deus. Ser filho também significava representar o pai com autoridade. O filho primogênito, por exemplo, não apenas herdava os bens, mas podia agir em nome do pai, sendo visto quase como uma extensão dele. Além disso, havia uma ligação com o comportamento e os valores. Ser filho de Deus no Antigo Testamento tinha a ver em seguir os caminhos e mandamentos de Deus, refletindo o caráter dele. Outro ponto importante era a continuidade e a aliança. No caso de Abraão, seus descendentes eram chamados de filhos e herdeiros da promessa divinas, mantendo viva a história e a fé do povo de Israel. Ou seja, ser filho não era só uma questão de sangue, mas de identidade, autoridade e legado. Subtópico 2. Significado teológico. Indica a igualdade de natureza, ou seja, a mesma substância. É o que acontece com Jesus. Ele é chamado Filho de Deus no Novo Testamento porque ele é Deus e veio de Deus. Jesus mesmo disse: Eu saí e vim de Deus. Saí do Pai e vim do mundo outra vez. Deixo o mundo e vou para o Pai. Quando Jesus declarou: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, estava declarando que Deus é seu Pai. No entanto, os seus interlocutores entenderam com clareza meridiana que Jesus estava reafirmando a sua deidade, pois dizia que Deus era seu próprio Pai, dizendo ser igual a Deus. Quando a Bíblia chama Jesus de Filho de Deus, não está dizendo que ele foi criado ou que é inferior a Deus. Pelo contrário, essa expressão significa que Jesus e o Pai compartilham a mesma essência divina, ou seja, ambos são igualmente Deus, com o mesmo poder, santidade e eternidade. Pense assim: se você tem uma chama acendendo outra vela, o fogo é o mesmo, não é um fogo menor ou de qualidade diferente. O que está em uma vela é o mesmo que está na outra. Do mesmo jeito, Jesus e o Pai compartilham a mesma substância e mesma divindade. Então, quando Jesus disse: Eu e o Pai somos um, ele estava afirmando ser totalmente igual ao Pai em sua natureza divina. Não se trata de hierarquia ou de ser menos Deus, mas de uma unidade perfeita. É como dizer: se você viu Jesus, viu o próprio Deus. Subtópico 3. O Filho é Deus. Filho de Deus é uma expressão bíblica para referir-se à relação única do Filho unigênito com o Pai. A expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo. Essa verdade está mais clara na Bíblia que o sol do meio-dia. Por isso é estranho como pode haver tantos debates sobre o tema. O texto sagrado, mais do Filho, diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. É o mais crucial, pois é uma citação direta de Salmos 45, versos 6 e 7. É importante prestar melhor atenção naquelas passagens conhecidas dos crentes. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que teus companheiros. Que história é essa de o Deus do versículo 7 está ungindo o Deus do versículo 6? Isso tem intrigado alguns rabinos desde a antiguidade, mas a Epístola aos Hebreus traz a explicação e revela que Deus, nessa passagem, é uma referência a Jesus. A explicação está em Hebreus capítulo 1, versículo 8. Trata-se do relacionamento entre o Pai e o Filho e que a unidade de Deus é plural. Esse trecho do Salmos 45 parece confuso à primeira vista, não é? Parece que tem um Deus ungindo outro Deus, mas na verdade ele está falando de algo mais profundo sobre a relação entre Deus Pai e o Filho, Jesus. No versículo 6, o salmista chama diretamente o Rei de Deus e declara que o trono dele é eterno, ou seja, ele reina para sempre com justiça.
Esse rei apontado como Deus é, no contexto cristão, uma profecia sobre Jesus, o Messias, que é plenamente Deus. Já no versículo 7, quando diz que Deus, o teu Deus, te ungiu, a ideia não é que existam dois deuses separados, é o Pai Deus ungindo o Filho Jesus para que sua missão de rei e salvador. A unção aqui simboliza o reconhecimento e a capacitação divina para reinar e cumprir o plano da redenção. É como se o Pai estivesse dizendo: eu te escolhi e te dei toda a autoridade para reinar com justiça, pois você ama o bem e rejeita o mal. E isso nos conecta com o que vemos no Novo Testamento, quando Jesus é batizado e o Pai declara: este é meu filho amado em quem me comprazo. Então, o que parece uma confusão de Deus ungindo Deus é, na verdade, uma bela imagem da Trindade, o Pai exaltando o Filho, que é igualmente Deus, mostrando a harmonia e a unidade perfeita. A sinopse do tópico primeiro diz assim: a doutrina bíblica mostra a relação da unidade entre Deus Pai e seu Filho unigênito. Tópico 2: a heresia do subordinacionismo. Subtópico 1: Orígenes. O subordinacionismo é toda doutrina que declara seu filho subordinado ao pai ou um Deus secundário ou menos divino que o pai. Os monarquinismo dinâmico ou os acionistas ou os arianistas são os principais representantes dessa heresia, mas Orígenes foi o seu principal mentor. A vastíssima e complexa produção de literária de Orígenes, ideias de acordo e contrárias à ortodoxia da Igreja, como também ideias neoplatônicas e obscuras, de modo que, desde a antiguidade, os estudiosos do assunto estão divididos. Ele exerceu grande influência no Oriente por mais de 100 anos. Nas controvérsias em Nicéia, havia os que apoiavam Ário, usando Orígenes como base, como também os que apoiavam Alexandre, opositor de Ário, também se baseando no mesmo Orígenes, segundo seus críticos. Parece que a trindade defendida por ele era subordinacionista, o Filho subordinado ao Pai e o Espírito Santo subordinado ao Filho. No entanto, a Bíblia revela a igualdade das três pessoas da trindade. Subordinacionismo é uma ideia teológica que coloca Jesus, o Filho e o Espírito Santo como inferiores a Deus Pai em natureza e essência. Em outras palavras, o Pai seria mais Deus e mais poderoso que o Filho e o Espírito Santo. É uma visão que surgiu em debates sobre a Trindade na história da Igreja e foi rejeitada como heresia. Isso vai contra o que a Bíblia ensina, porque Pai, Filho e Espírito Santo são iguais em essência, ou seja, todos são plenamente Deus com a mesma natureza divina. As primeiras formas de subordinacionismo apareceram nos escritos de alguns padres da igreja, como Orígenes, que, embora mantivesse uma visão ortodoxa da Trindade em alguns aspectos, sugeriu que o Filho foi eternamente gerado pelo Pai e, portanto, subordinado a ele em certo sentido. No entanto, a linguagem subordinacionista de Orígenes foi posteriormente rejeitada como problemática porque sugeria desigualdade dentro da Trindade. A tensão na teologia primitiva era como reconciliar o monoteísmo com a crença de que Cristo e o Espírito Santo também eram divinos sem cair no modalismo, uma pessoa agindo de três modos diferentes, ou no subordinacionismo. Pense assim, vamos imaginar. O subordinacionismo seria como dizer que o dono da empresa, que seria Deus, é realmente o chefe de verdade, enquanto o gerente, por exemplo, Jesus, é o assistente do gerente, que é o Espírito Santo, são menos importantes ou menos valiosos na essência deles. É como se alguém dissesse: ah, Jesus só faz o que o Pai manda, porque ele é inferior. Isso foi considerado heresia, porque vai contra o que a Bíblia ensina. Jesus, o Pai e o Espírito Santo são igualmente Deus. A visão correta da Trindade, todos eles, Pai, Filho e Espírito Santo, têm o mesmo valor
poder e essência, eles são Deus em igual medida, só que com papéis diferentes. Rejeitar o subordinacionismo é afirmar que, embora o Filho se submeta ao Pai no plano da redenção, ele é igualmente Deus, assim como o Espírito Santo. É como um time em que todos têm o mesmo nível de habilidade, mas cada um joga numa posição específica. Agora, a submissão de Jesus é algo diferente e correto. A submissão fala do papel dele dentro da Trindade e a missão na terra. Jesus escolheu obedecer ao Pai não porque ele é inferior, mas porque esse era o plano de Deus para salvar a humanidade. É tipo quando um jogador de futebol se coloca numa posição específica no time porque quer que o time vença. Ele não é menos jogador por isso, só está cumprindo o que é melhor para o objetivo final. Assim é com Jesus. Ele é Deus igual ao Pai, mas na missão de salvar a humanidade. Ele escolheu obedecer ao plano do Pai. Isso é submissão e não subordinacionismo. No sentido ontológico, natureza e essência, Jesus não é subordinado a Deus Pai. A Bíblia ensina que Jesus é igual a Deus em essência e natureza. Ele compartilha a mesma divindade, glória eterna do Pai. Contudo, no relacionamento dentro da Trindade, há uma ordem funcional. O Pai envia, o Filho obedece e o Espírito Santo glorifica o Filho. Essa ordem funcional não implica inferioridade em essência ou valor. No entanto, dentro do plano da redenção, repito, Jesus escolheu voluntariamente se submeter à vontade do Pai. E isso fica claro em momentos como ele se fez homem e assumiu a forma de servo, voluntariamente submetendo-se à vontade do Pai. Jesus orou ao Pai e o buscou cumprir a vontade dele, especialmente na cruz. Essa submissão foi temporária e parte do plano de redenção, não um reflexo da inferioridade. Após completar sua obra redentora, Jesus retornou à glória que tinha com o Pai na criação. Então, Jesus foi submisso porque ele decidiu obedecer ao Pai para cumprir a missão de salvar a humanidade. Mas isso não tem nada a ver com ele ser inferior ou subordinado como em uma hierarquia. É uma submissão voluntária e amorosa dentro da unidade perfeita da Trindade. Subtópico 2, no período pré-niceno. O subordinacionismo foi nos séculos 2 e 3, uma tentativa ainda que equivocada de preservar o monoteísmo, mas que negou a divindade absoluta de Jesus. Seus expoentes consideravam Cristo como Filho de Deus inferior ao Pai. Eles afirmavam que o próprio Cristo declarava a sua inferioridade. E isso eles faziam com base em uma exegese ruim e numa interpretação fora do contexto de algumas passagens dos evangelhos. O período pré-niceno foi o tempo da história cristã até o primeiro concílio de Nicéia. No período antes do concílio de Nicéia, as pessoas estavam tentando entender melhor a relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas às vezes eles davam escorregadas na teologia. Uma dessas ideias erradas foi o subordinacionismo. Essa teoria apareceu no século 2 e 3 como uma tentativa de proteger o monoteísmo, a ideia de que só existe um Deus. Eles queriam garantir que Deus fosse o único, mas acabaram exagerando e dizendo que Jesus era menor ou inferior ao Pai, como se ele fosse um Deus de segunda categoria. O problema é que, para fazer isso, negavam a divindade total e absoluta de Jesus, que é um ponto fundamental da fé cristã. O subordinacionismo tentava resolver o mistério da Trindade de forma simples, mas acabou bagunçando tudo. Em vez de aceitar que Pai, Filho e Espírito Santo são iguais e essência todos 100% Deus, eles colocavam o Filho e o Espírito Santo abaixo do Pai, como se fossem subordinados de verdade, quase como assistentes. Isso foi corrigido no Concílio de Nicéia, onde ficou claro que Jesus é totalmente Deus, da mesma essência do Pai, e que a Trindade, em um mistério de unidade, é igualmente divina. Ou seja,
bem intencionados, mas erraram feio. Subtópico 3. Métodos usados pelos subordinacionistas. Já estudamos até agora o ensino bíblico sobre Jesus como o verdadeiro homem e, ao mesmo tempo, o verdadeiro Deus. Somente ele é assim, e ninguém mais no céu e na terra possui essa característica. No entanto, os subordinacionistas pinçam as escrituras aqui e ali, se utilizando das passagens do Novo Testamento que apresentam o Senhor Jesus como homem e descartam e desconsideram as que afirmam ser Jesus o Deus igual ao Pai. Os subordinacionistas tinham algumas estratégias para tentar provar que Jesus era inferior a Deus Pai, mas no fundo esses métodos distorciam ou simplificavam as coisas. Vou explicar de forma bem prática como eles faziam isso. Pegavam textos bíblicos fora do contexto. Eles pegavam passagens da Bíblia que falam sobre Jesus em sua humanidade, como quando ele diz: o Pai é maior do que eu. Eles usavam isso para dizer que Jesus era menos Deus ou inferior, mas ignoravam o contexto. Essa frase, por exemplo, tem a ver com o papel que Jesus assumiu ao ser humano, não com ele ser menor em essência divina. Também faziam separação forçada entre o Pai e o Filho. Eles criavam uma hierarquia exagerada dentro da Trindade, dizendo que o Pai era o Deus de verdade e o Filho era uma espécie de ajudante ou um ser divino menor. Eles não conseguiam aceitar que Pai e Filho fossem igualmente Deus, preferindo pensar em algo mais fácil de entender, como um chefe e um subordinado. Eles também usavam a filosofia grega. Alguns subordinacionistas, influenciados pela filosofia da época, acreditavam que só o Pai poderia ser o Deus supremo, porque ele era imutável e transcendente. Jesus já não, por ter vindo ao mundo e sofrido, era visto como algo menor. Porque na lógica deles, Deus não poderia se rebaixar assim. Outros eram o foco excessivo no monoteísmo. Com medo de parecer que acreditavam em três deuses, eles reduziam a divindade de Jesus para manter a ideia de que só o Pai era o Deus verdadeiro. Era como se eles achassem que o único jeito de preservar o monoteísmo era diminuir o Filho. Outro era a negação de termos como igualdade. Eles evitavam reconhecer que Jesus e o Pai compartilham a mesma essência divina, como foi definido mais tarde no Concílio de Nicéia. Para eles, o Filho foi criado ou gerado em um momento específico, o que significava que ele era dependente do Pai e não eterno como Deus Pai. Esses métodos foram refutados por teólogos como Anastácio, que mostrou que Jesus é totalmente Deus da mesma essência do Pai e que a Trindade é um mistério de igualdade perfeita, mesmo com funções diferentes no plano de redenção. Em resumo, eles tentavam simplificar algo que é por natureza profundo e misterioso. A sinopse do tópico 2 diz assim: o subordinacionismo afirma ser o filho subordinado ao pai, sendo, portanto, um Deus secundário. Tópico 3. Como o subordinacionismo se apresenta hoje. Subtópico 1. No contexto islâmico. O islamismo não considera Jesus como o Filho de Deus, mas como Messias e profeta, e coloca Maomé acima deles. Nenhum cristão tem dificuldade em detectar o erro de doutrina. O Alcorão afirma que é blasfêmia dizer que Jesus é o Filho de Deus. Isso com base numa péssima interpretação, pois significaria uma relação íntima conjugal entre Deus e Maria. O mais grave é que seus líderes afirmam que os cristãos pregam esse absurdo. Lamentamos dizer que até mesmo Satanás e os seus demônios reconhecem que Jesus é o Filho de Deus Altíssimo. A expressão Filho de Deus no Novo Testamento significa a sua origem e a sua identidade e não segue o mesmo padrão de reprodução humana. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. No contexto islâmico, o subordinacionismo parece de forma bem clara, porque o Islã não aceita que Jesus seja igual a Deus. Para os muçulmanos, Jesus
É visto como um profeta importante, mas nunca como Deus. Isso se alinha com a ideia básica do subordinacionismo, que coloca Jesus abaixo de Deus como alguém inferior. Como é que isso acontece no entendimento deles? Jesus é visto como um profeta e não Deus. No Islã, Jesus é respeitado como um profeta que trouxe uma mensagem de Deus, ou seja, de Alá. Mas eles rejeitam totalmente a ideia de que ele é divino ou que faz parte da Trindade. Para eles, só Alá é Deus e Jesus foi apenas um mensageiro. Isso é basicamente dizer: Jesus é subordinado a Deus, não igual a ele. Rejeição da Trindade. Os muçulmanos veem a Trindade como uma contradição ao monoteísmo, a crença em um único Deus. Eles entendem a Trindade como se os cristãos acreditassem em três deuses. E é por isso que não aceitam que Jesus seja igual ao Pai. Esse pensamento reflete a ideia dos subordinacionistas, porque nega a igualdade de Jesus com Deus. O uso de textos cristãos fora do contexto. Muitos muçulmanos citam passagem da Bíblia onde Jesus demonstra submissão ao Pai, como em João 14:28, o Pai é maior do que eu. Ou quando ele ora a Deus, eles usam isso para argumentar que Jesus nunca disse ser igual a Deus, reforçando a ideia de que ele seria inferior e subordinado. O Islã enfatiza o Tawhid, que é a crença em um Deus único e indivisível. Para manter essa visão, eles descartam qualquer possibilidade de que Jesus seja Deus, porque para eles isso comprometeria a unidade de Alá. É uma tentativa de proteger o monoteísmo, mas que acaba negando a divindade plena de Jesus. Resumindo então, no Islã, Jesus é visto como alguém inferior a Deus, o que se parece muito com o subordinacionismo dos primeiros séculos. A diferença é que, enquanto os subordinacionistas antigos tentavam entender Jesus dentro do cristianismo, o Islã rejeita completamente a ideia de Jesus como Deus ou como parte da Trindade. Para nós cristãos, no entanto, Jesus é plenamente Deus e plenamente homem e igual ao Pai em essência, mas com um papel diferente na história da salvação. Subtópico 2. O movimento das testemunhas de Jeová. Este confessa publicamente que crê na existência de vários deuses. O Deus Todo-Poderoso, Jeová. Depois, o Deus Poderoso, Jesus. E em seguida, outros deuses menores, incluindo bons e maus. Mas a fé cristã não admite a existência de outros deuses. É verdade que a Bíblia faz menção de deuses falsos. Se são falsos, não podem ser Deus. Declara o apóstolo Paulo: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas em nós, por ele. Eis uma boa pergunta que incomoda as testemunhas de Jeová. Jesus Cristo é uma divindade falsa ou verdadeira? Se a resposta for positiva, elas são obrigadas a reconhecer a divindade de Jesus e a Trindade. Mas se a resposta delas for negativa, elas estão admitindo que são seguidoras de um Deus falso. Já falamos um pouco sobre eles na lição anterior, na aula 5, mas vamos falar aqui novamente. Nas testemunhas de Jeová, o subordinacionismo está bem presente, porque eles acreditam que Jesus não é igual a Deus, mas sim uma criatura poderosa feita por Deus. Essa ideia se parece muito com o que os subordinacionistas dos primeiros séculos pensavam. Vamos simplificar. As testemunhas de Jeová ensinam que Jesus foi a primeira criação de Deus. Para eles, Jesus é o Filho de Deus, mas isso significa que ele foi criado antes de tudo, como uma espécie de assistente principal de Deus. Isso é subordinacionismo puro, porque nega que Jesus tenha a mesma essência eterna do Pai. Eles acreditam que Jesus é um ser muito importante. Até chamam ele de o arcanjo Miguel, mas dizem que ele não é Deus. Para eles, só Jeová, o nome que eles usam para Deus, é o Deus verdadeiro. Jesus é menor, uma espécie de segundo no comando. Assim como o Islã
As testemunhas de Jeová rejeitam completamente a ideia da Trindade. Eles dizem que Jesus e o Espírito Santo não são iguais ao Pai. Para eles, Jesus pode ser filho de Deus, mas não faz parte de uma unidade divina como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles usam a tradução do Novo Mundo da Bíblia, que tem algumas alterações nos textos para apoiar a visão subordinacionista. Por exemplo, em João, capítulo 1, versículo 1, onde a maioria das Bíblias diz: "O verbo era Deus". A versão deles traduz como "o verbo era um Deus", com D minúsculo, indicando que Jesus é algo menor. Resumindo, no movimento das testemunhas de Jeová, Jesus é visto como uma criação de Deus poderosa, mas inferior e subordinada. Isso é uma forma clara de subordinacionismo, porque nega que Jesus seja igual ao Pai em essência e divindade. Mas para os cristãos tradicionais, isso vai contra o ensino bíblico de que Jesus é eterno, plenamente Deus e um com o Pai. A sinopse do tópico 3 diz assim: o subordinacionismo se apresenta no contexto islâmico e das testemunhas de Jeová. Conclusão na revista nos diz assim: o termo filho em relação a Jesus tem sido assunto de debate teológico desde o período dos pais da igreja. A interpretação bíblica que se faz é: Jesus é filho unigênito, não porque foi gerado, mas sim porque é da mesma substância do Pai. Amém. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Querendo o Senhor, se Ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.